O mistério da primeira mulher revelado. Romanos 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. O interessante nessa história é que se apenas Eva tivesse caído, não existia pecado, porque o pecado veio a nós não foi por causa da queda de Eva, e sim, por causa da queda de Adão. Não há registro nas Sagradas Escrituras que Eva, ao comer o fruto, caiu. Tem sim, afirmando que Adão caiu. A responsabilidade de cuidar e fazer roça no jardim plantado no Éden era de total responsabilidade de Adão. Esta responsabilidade não foi colocada sobre os ombros de Eva. Adão era o único responsável. Eva seria apenas uma colaboradora e jamais responsável por alguma coisa que pudesse acontecer de bom ou ruim. A ordenança sobre os tipos de frutas que poderia comer ou não foi exclusivamente para Adão. Eva, como companheira, deveria apenas seguir o exemplo e os passos de Adão. Por este motivo é que a queda de Eva não alterou a ordem proibitiva do Criador, trazendo toda miséria, dor, separação e perdição ao ser humano. Por esta razão é que tudo de mal e ruindade nos atingiu depois que Adão comeu do fruto, porque a proibição e restrição foi para Adão exclusivamente. Gênesis 2, versículos 15 e 16. 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Gênesis 2. Caso Adão não tivesse caído, somente Eva tivesse caído, Cristo não teria morrido, pois não haveria necessidade de redenção e salvação de Eva. Eva foi enganada e Adão não foi enganado. Adão caiu porque quis, ou seja, Adão tinha opção porque tinha plena consciência da decisão que estava tomando, ao contrário de Eva. Eva não teve opção porque foi enganada. O pecado veio por intermédio da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A redenção veio por causa da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A morte veio por causa da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A separação entre o ser humano e Deus veio por causa da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A perdição veio por causa da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A salvação veio por causa da queda de Adão e jamais por causa da queda de Eva. A doutrina afirmando que, se apenas Eva tivesse caído, o plano da salvação teria sido executado com a morte de Jesus Cristo, não é verdade. Não há um texto bíblico que sustenta essa doutrina. É apenas uma invencionice das religiões e seus profetadas. Por este motivo, no plano de redenção não há sacerdotisa e muito menos suma sacerdotisa, porque o único responsável é Adão. É o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Sabia disso? 1 Coríntios 15, versículo 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Timóteo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porém a mulher que crer no Cristo Filho do Altíssimo, não é no Cristo das religiões que fique esclarecido. Essa mulher será salva se não se envolver nas ideologias da esquerdopatia, que prega que a mulher deve ser abortista ou apoiadora do movimento da legalização do aborto. Que a mulher não precisa de homem para gerar filhos. Que uma boneca reborn tem a mesma essência de uma criança biológica e os mesmos direitos. Ao contrário, a mulher que crer em Cristo, ela deve ser geradora de vida, gerando filhos tementes ao Criador. A mulher verdadeiramente cristã, ela permanece firme e sóbria na fé que foi entregue aos santos pelo Criador. Judas 1, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A mulher verdadeiramente cristã é amável e as falsas cristãs feministas são iracundas. A mulher verdadeiramente cristã é exemplarmente cristã e santa. As cristãs feministas são profanas e contra os princípios bíblicos. 1 Timóteo 3, versículo 11.
Da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes, e fiéis em tudo. Romanos 16, versículo 11. Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Toda mulher que afirma ser cristã e faz parte da ideologia feminista ou defende algum princípio do movimento feminista, esta mulher supostamente cristã não passa de uma profana e vergonha do verdadeiro evangelho. 1 Timóteo 2, versículo 15. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Qual tipo de mulher cristã você está sendo? Uma mulher que exalta os princípios estabelecidos pelo Criador. Ou, os princípios profanos do movimento esquerdista feminista? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.